a Laura Volkmann e a estudante Luísa Paza. Nós fazemos parte do podcast no grupo Mindcast e hoje viemos falar sobre o crescimento progressivo das crianças com dificuldade de aprendizagem. E a nossa convidada de hoje é a Gisele Paza. Se presente. Eu sou professora do Colégio Consul e sou formada em pedagogia, tenho 2 pós-graduações, uma em educação infantil e séries iniciais e a outra em neuropsicopedagogia. Trabalho no colégio na parte da manhã e à tarde faço atendimentos com crianças com dificuldade de aprendizagem. Tá, então para começar o podcast, para abordar o tema, a gente quer saber por que a gente está vendo um crescimento tão grande no número de diagnósticos de TDAH, autismo e outras condições de aprendizagem nos últimos tempos. Existem várias condições que nos dão esse fator. Hoje nós temos um acesso muito maior às informações, então toda a questão da mídia, né, o acesso a profissionais que publicam as suas teorias nas mídias e também a procura dos pais, né? Hoje nós temos muitos profissionais que fazem esse trabalho, tanto ligado à intervenção, como é o meu caso, quanto profissionais que fazem a avaliação. Então, juntam esses fatores e a gente vem chegando, sim, a mais casos com laudos nessa questão de transtornos de aprendizagem. E eu vejo que bastante gente, pessoas mais idosas geralmente não acreditam muito, falam que é bobagem, esses diagnósticos, que na minha época não existia isso, mas acho que era só falta do conhecimento. Sim, assim, né? Com certeza. As crianças eram tidas como agitadas, né, inquietas, que não paravam no lugar, que não obedeciam. E, na verdade, muitas dessas questões já eram ligadas ao transtorno do neurodesenvolvimento. E tem muitos, ali que tu falou de diagnósticos, né, que tem muito mais diagnósticos agora, mas também tem, que tem a questão que os pais agora estão procurando saber mais a questão dos filhos, né? Mas eu acho que teriam muito mais diagnósticos atualmente do que realmente tem, porque tem muitos pais que também negligenciam essa questão, porque não querem ver que os filhos têm esse algum tipo Também, mas hoje em dia existem mais famílias abertas ao diagnóstico do que antigamente. Antes se tinha um tabu muito grande. Eu não quero que meu filho seja visto como TDAH. Eu não quero que meu filho seja visto como TEA, né? Era feio ter um desses transtornos. Hoje, o que a gente percebe é que as famílias elas começam a compreender isso como, de fato, um transtorno do neurodesenvolvimento e que isso não é algo feio, né? E que isso não vai fazer com que aquela criança seja menos do que a outra, né? Na verdade, ela precisa ser olhada de uma maneira um pouquinho diferente, mas ela tem todas as possibilidades de avançar como qualquer outra criança neurotípica. E como tu acha que a falta de informação em algumas famílias assim, pode prejudicar o desenvolvimento da criança na escola, dentro da família mesmo? Prejudica, né, de forma global, total, porque a falta de informação ela faz com que a família não acredite naquilo que os profissionais pontuam, né? Então, dentro da escola, o professor, ele observa as crianças dentro de uma faixa etária, dentro de um desenvolvimento que a gente conhece a partir dos marcos. Então, uma criança de 6, 7 anos, ela tem marcos de desenvolvimento. A gente sabe que as crianças não aprendem todas iguais, que cada uma tem o seu tempo, só que esse tempo, ele está dentro de um padrão, né? Então, se aquele desenvolvimento ele não chegou dentro daquele tempo limítrofe, acende um alerta, né? E aí a falta de informação dos pais, ela atrapalha no sentido de que a fala eu também era assim, a minha mãe também era assim, preguiça, faz assim porque não quer fazer aquilo, faz aquilo porque não quer fazer isso. Então, querendo os pais, eles colocam uma cortina na frente disso que é explanado pelos profissionais, e aí esse diagnóstico, ele vai sempre postergando, ele sempre vai ficando para depois. Enquanto isso, a criança, ela vai perdendo, né? E muitas vezes os pais só começam a acreditar naquilo que os profissionais colocam, pontuam como questões específicas de aprendizagem que não vem acontecendo quando as notas decaem, né? Então, lá nos anos iniciais, as notas das crianças geralmente ficam na média, às vezes até acima. Por quê? Porque as provas são relativamente mais simples, porque os professores leem as questões, porque os professores acabam que abraçam mais. É um professor para uma turma toda, né? Então, eu sei que o João precisa de mim para ler a questão, então eu já vou ficar mais perto do João. Eu sei que a Maria, se eu não estou batendo na mesa e pedindo para ela olhar para mim, ela vai perder o foco. Então, eu já vou lá perto da Maria e eu
né, dou uma batucadinha na mesa, ela já vai prestar atenção em mim. Quando vocês estão no ensino médio ou fundamental 2, os professores não conseguem ter todo esse olhar, né? Claro que tem os conselhos de classe, tem as conversas entre os professores, mas ainda assim são muitas turmas, são muitos alunos e muito conteúdo. Então, querendo ou não, sobrecarrega também o estudante. E aí a nota decai. É muitas vezes na nota caindo que os pais vão procurar ajuda e que daí lembram daquela fala lá de trás que o professor pontuou. Olha, tem dificuldade em tal conteúdo, não consegue, fica parado, tem pouca atenção, é muito agitado. Daí o pai vai retomar, e é verdade, né? Talvez se tivesse procurado orientação, tivesse procurado estímulo lá naquela época, o caminho teria sido diferente, né? Como que tu faz essa abordagem com as crianças? Porque aí no consultório que tu trabalha à tarde, aí é diferente, né? Porque de manhã tu dá aula para todas as crianças e de manhã para essas crianças de tarde para essas crianças que são, tipo, atípicas, né? Isso. Aí como que tu faz essa abordagem com eles? É tipo um estudo diferente? Sim. Essas crianças, elas vêm até mim por um encaminhamento da escola ou do profissional. Isso é um fator que contribui muito, né, para esse tema que vocês levantaram, que é o aumento das crianças com TDAH. O que acontece? Hoje nós temos muitos profissionais que podem atuar com as dificuldades de aprendizagem, né? Com as crianças atípicas. Então, desde a falta de atenção para o TDAH, desde a parte sensorial para o TEA. Então, hoje a gente tem o professor da aula particular, que no caso é o meu ramo de trabalho à tarde, né? Eu posso atuar com a minha pós-graduação e com a minha faculdade dentro das aulas particulares, que é a intervenção aos estudos para a prova, e posso trabalhar com as dificuldades de aprendizagem, que é onde a minha pós em neuropsicopedagogia me deu suporte, né? Então, nessa pós, eu estudei todas as dificuldades de aprendizagem, de que maneira que a gente consegue identificar na criança, quais são os suportes que eu preciso fazer para estar estimulando para que ela consiga se organizar e se orientar nos estudos, né? Então, as crianças vêm até mim pela indicação da escola, né, ou pela indicação de um profissional, seja um psicólogo, seja o próprio neuropediatra, e aí o meu trabalho é focado para esse pedido. Então, tem crianças que eu estudo especificamente para a prova. Então, a gente organiza um cronograma de estudos, a criança vem com o conteúdo a ser estudado, nós fazemos um mapa mental, ou um resumo, depende de como cada criança gosta de estudar, né? Tem estudantes que adoram pegar a folha grande e fazer um mapa mental. Tem crianças que precisam fazer o resumo por escrito, né? Tem crianças que já não gostam muito de escrever e nem de fazer um mapa mental que tem menos escrita, preferem só ficar na conversa, né? E aí eu sempre volto para a questão de que, apesar de gostar mais do conversar, a gente precisa registrar algumas coisas, porque escrever é gravar, né? É mais uma forma de fazer com que essa mensagem fique forte ali no cérebro. Então a gente registra, nem que sejam palavras, né, palavras-chave de cada conteúdo para, eu vou fazer uma prova de geografia, vai aparecer tal conteúdo. Clima, então, clima, o que eu tenho que saber sobre clima? Ok, vai aparecer relevo, o que eu tenho que saber do relevo? Não. Então, cada criança tem, né, um jeito que gosta mais de estudar. Então, isso eu também faço. E também trabalho nos atendimentos à tarde com as dificuldades, por exemplo, de atenção, né, atenção, memória. Porque dentro do TDAH, essa parte das funções executivas, elas são prejudicadas, né? O TDAH, ele tem essa dificuldade em parar, observar, sentar, resumir, aonde eu parei, para onde eu vou, né? Toda essa parte de estruturação, ela tem a ver com as funções executivas. Então, esse trabalho, ele precisa ser feito, né? Uma das questões também que hoje em dia pega muito é a questão da medicação. Muitas famílias são bem tranquilas, né? Não, tenho TDAH, tá tendo muito prejuízo na escola, tá tendo muito prejuízo no social, orientação do neuro, medicar, ok, a gente vai medicar. Mas tem famílias que, né, não quero, acho que não tá certo, ainda não é a hora, não quero medicar. Então, nessas crianças, esse trabalho de estimulação é muito importante, mais importante do que... não mais importante, porque estaria errado, a criança que é medicada, ela também precisa, mas a criança que está medicada, ela já consegue ter uma regulação maior, né? Então, ela consegue sentar, parar, ouvir, organizar. A criança que não está medicada é muito mais difícil. Então, tu precisa arranjar mais estratégias, ter um leque maior de opções
para conseguir estimular aquela criança para que ela vá, então, dando conta de toda a demanda que ela tem no ano escolar onde ela está inserida. E você acha que, tipo, com as redes sociais, assim, tipo, os pais vêm percebendo mais essa questão, assim, dos filhos, que vem aumentando a dificuldade de aprendizagem, tipo, ou é meio que diferente? Seria um agravante, assim, na situação? Tipo, que aumentou. Que as redes sociais ajudam os pais a identificar as dificuldades dos filhos? Tipo, a perceber que eles estão, tipo, mais desatentos, assim, Sim, porque é onde as informações estão, né? Então, hoje a gente tem muitos canais de comunicação. E essa informação chega de várias maneiras, né? Seja no Instagram, seja no TikTok, onde esse pai gosta, né, de ir na internet, e ele tem isso. E aí, como hoje não é só a leitura, eu não gosto de ler, então eu tenho lá um podcast, eu vou lá, vou assistir. Verdade, meu filho se encaixa nesse perfil, né? Não se encaixa nisso. Isso aqui sim, isso não. Então, sim, ele contribui. Mas, ao mesmo tempo, hoje a gente vê também que tem muito assim, escutei, não, é TDAH. Não faz isso porque é TDAH. Tá, mas é TDAH por quê? Né? Qual foi o profissional que fez essa indicação? Né? Qual foi o profissional que sugeriu que seu filho tenha TDAH? Ou isso já está fechado? Porque, é TDAH, mas como é TDAH? Né? Então, isso também acontece, sabe? De ficar tudo muito no achismo. Eu vi um videozinho aqui, não. Tá explicado, é TDAH. Então, não precisa mais sentar para fazer isso, não precisa mais não sei o quê. Não, é TEA. Então, se não gosta do barulho da água, é porque é TEA. Se não gosta do barulho aqui, não, é um transtorno sensorial, é porque é TEA. Então, isso também acaba que atrapalha, porque daí as pessoas não vão a fundo buscar a informação. Né? Tem os dois lados. E como que tu acha que dá pra identificar, assim? Porque também com o acesso à rede social das crianças também, né? Então, tipo assim, minha filha tá desatenta, não tá mais querendo estudar, fica só no celular. Mas isso é, tipo, um diagnóstico ou é o que ela tá, tipo, ela tá viciada, né? Ela tá apresentando aquilo naquele determinado momento, né? Então, assim, Laura, isso é uma coisa que exige um estudo muito grande. Por quê? O que a gente estuda sempre, né? As crianças, elas têm um padrão de desenvolvimento. Dentro da escola, a professora observa esses sinais, né? Seja ele na questão cognitiva, seja na questão sensorial, seja na questão social. Então, são vários fatores que precisam ser observados. Então, a escola é um dos principais meios para esse levantamento acontecer, né? Aí a família entra com as observações, né, que tem da criança em meio à própria família dentro de casa, ao ambiente social onde frequenta, o clube, né, enfim, entre outros lugares. E aí, então, a gente começa a demarcar alguns sintomas. Qual é o sintoma da família? O que a família diz? A família diz que é desatenta. Na escola, a professora diz, está dentro do que é esperado, vamos supor, para o segundo ano. Então, não precisamos investigar. E assim, a gente vai sempre passo a passo observando. Não dá para pegar um viés da questão e, não, porque é desatenta, tem TDAH, né? Existem mais fatores que dizem que uma criança é TDAH ou não. Então, ela precisa de uma abordagem, então ela precisa de um estímulo, ela precisa fazer uma terapia para ver se essa desatenção, ela diminui ou não. Aí a gente começa não, então agora é a hora de fazer. Existem muitos testes, né, que são feitos por psicólogos. É hora de procurar uma testagem com alguém, né, fazer essa testagem para ver qual é o nível de atenção que essa criança alcançou, qual é o esperado para a idade, se ficou baixo, se ficou mediano, se está ok. Tudo isso são caminhos que a gente vai seguindo. E o que eu vejo muito com a questão do TDAH hoje, ligado à falta de atenção, é o uso das telas, né? Nós temos um manual dos transtornos de aprendizagem. E quando ele for revisitado, quando ele for atualizado, um dos levantamentos feitos, né, pelas pessoas que estudam os transtornos de aprendizagem é incluir aqueles que estão ligados ao vício às telas. Por quê? O que a gente tem hoje no Instagram, no TikTok e em várias redes sociais? São vídeos curtos, né? Então, ele te mantém a atenção por segundos. E aí, a criança, ela está, querendo ou não, muito tempo com isso, né? Crianças, adolescentes, vocês também. E aí, quando precisa largar o celular e focar por um tempo maior numa leitura de um texto, numa explicação de um professor, ficar parado, sentado, focado, é difícil.
o cérebro ele se acostuma, né? Outra coisa é que a gente rola o celular assim. Então, tu vai com o teu, né, o teu visual assim. O texto não é assim. O texto é assim. É outra demanda. Então, aqui tu tem uma informação já meio mastigada. Aqui tu precisas ler, entender, juntar todos os passos e formar o que esse texto aqui está querendo me dizer. Vou juntar todas as informações, vou sistematizar ele na minha ideia e vou devolver. Né? Então, muitas das questões hoje que a gente conversa com os pais, tanto nos atendimentos à tarde quanto no colégio, em reuniões, o quanto que essa criança está ligada à tela. O quanto que essa falta de atenção não tem nada a ver com o TDAH, e sim com o uso excessivo das telas, né? O dormir tarde. Porque fica mexendo no celular, porque fica jogando, né? A minha turma da manhã são menores, então não fica tanto no celular, mas em jogos eletrônicos. Mas os maiores que eu atendo no consultório, uma das queixas dos pais nossa, para desligar o celular à noite para ir dormir é um trabalho. Para sair do jogo online para ir dormir é um trabalho. Então, hoje a gente sabe que o tempo de sono ele é primordial para a formação das aprendizagens, né? E quanto que o não desligar o celular antes de dormir também afeta. Então, ir para a cama com o celular e desligar ele e tentar dormir, até que baixa, até que consegue, né, o sono entrar numa frequência para consolidar as aprendizagens, para fazer aquele sono profundo, demora um tempo. Então, isso também faz diferença. E é claro que isso vai acabar alterando o comportamento da criança. É claro que ela vai ficar mais desatenta, é claro que ela vai ficar mais agitada, é claro que ela vai ficar mais nervosa, né? Vai acabar explodindo muito mais. Por quê? Porque não dormiu direito, porque está querendo usar o celular, e daí na escola não pode, porque está usando um nível de conhecimento que está buscando muito de um cognitivo que já está muito acostumado com outro tipo de informação. Então, hoje, dos critérios para a gente dizer é TDAH ou não, é observar muito atentamente essa questão da tela, né? Que é uma coisa que está batendo muito forte. Eu ia perguntar assim, onde eu começo a perceber assim, o limite entre uma dificuldade normal da criança e do adolescente para quando realmente precisar, agora eu preciso começar a diagnosticar isso, porque acho que é algo a mais, não é só algo normal, assim. Aí acho que essa questão das telas é o ponto principal. E aí uma das questões que os neuros colocam é fazer essa limpeza, essa organização, né? Como quando se é criança, a criança é muito agitada, é muito desatenta, a criança não foca na aprendizagem, a criança não para comer. Então, assim, é feito toda uma organização dessa família. Como é a hora do almoço? A televisão fica ligada, pessoas circulando, gente falando o tempo todo. Como é essa refeição? A criança está sentada? Não tem tela na frente? Como é a hora do sono? Quantas horas dorme por dia? A hora do café, o café da manhã, a gente estuda muito sobre isso, assim, da importância da primeira alimentação do dia, tomar um café da manhã, para ter essa base. Então, tem muitas questões ligadas. Como é esse café? Como é o lanche da criança na escola? Como é essa alimentação? É na base da bobeira? Não, é uma alimentação legal? Como é a hora do almoço? O que faz à tarde? Que hora faz a tarefa? Então, todo esse rastreio é feito para dizer se não, a dinâmica da família é legal, essa criança apresenta traços agitados de TDAH, vamos investigar. Né? Ou essa família vai vir com a rotina toda bagunçada e daí o profissional vai falar primeiro a gente vai organizar. Né? Então a gente vai organizar qual vai ser a hora do sono, quanto tempo vai ter de tela, como vai ser a hora do café, que hora que ela vai fazer a tarefa, vai organizar essa família e vai manter pela organização por um tempo. Manteve a organização por um tempo, os sintomas vão diminuir, porque se está tudo bagunçado, vai ter que diminuir. Os sintomas diminuíram, mas ainda não é suficiente para atingir o marco de idade daquela criança, vamos investigar. Né? Então, assim, como se tem muito acesso hoje às informações, parece que todo mundo entende de tudo, e não é assim tão simples. É um transtorno do neurodesenvolvimento, não é algo que eu vou dizer que eu tenho e que tá bom, tá tudo bem. Não, é uma vida com o transtorno do neurodesenvolvimento. E não temos nenhum grande problema com isso, só que a gente precisa saber lidar. Então, qual é a terapia que essa criança tem que fazer? E não só a criança, hoje os adultos também. Né? Não é só colocar na terapia.
Não, então assim, toda a família entra, né? De que maneira que eu vou lidar com a minha criança? Ela tem TEA. Como que eu vou num aniversário com ela se ela tem sensibilidade aos sons, né? Eu sei que chega na hora de cantar parabéns, que dá aquela gritaria, ela não gosta. Então, de que maneira que eu vou lidar com isso? Qual é o jeito que a terapeuta vai me ajudar a fazer perceber que, não, para ela é demais, eu vou chegar depois do parabéns. Ou, na hora do parabéns, eu vou para um lugar um pouquinho mais distante, até ela ir percebendo que está tudo bem. E, às vezes, as famílias não conseguem ter esse olhar, e aí a criança chora na hora do parabéns, chora, é mãe, é não sei o quê. E, às vezes, é um transtorno, né, do neurodesenvolvimento que está ligado ao TEA. E, muitas vezes, é o toque, né, a sensação com roupa, existem vários, né, a alimentação. Então, a gente saber qual é o transtorno que o meu filho tem, ou que eu, quanto adulto, tenho, e que enquanto criança isso não foi levantado, me ajuda a eu me entender melhor, né? E aí eu posso, sim, fazer toda a parte escolar. É porque tem TEA, é diferente. A gente precisa tratar algumas questões de uma maneira específica e diferente, sim, mas não é facilitar, né? O que hoje acontece também eu quero um laudo de TEA ou de TDAH, porque daí pode ter alguns benefícios. E os benefícios não são para facilitar. Não é que vai receber uma prova mais fácil, não é que vai ter atenção especial do professor. É que o professor vai ter um olhar diferenciado para essa criança no sentido de que, essa discussão aqui eu preciso caminhar mais reto, eu não posso abrir tanto leque, eu preciso ter uma abordagem mais objetiva. Nessa hora aqui da avaliação, eu preciso que essa criança que tem a TEA não tenha uma questão de 3 linhas. Eu preciso enxugar, eu vou fazer uma linha. A mesma pergunta, mas eu vou fazer uma linha. Então, eu não estou facilitando, eu estou apenas fazendo com que aquele enunciado seja possível de a criança com TDAH ler e responder sozinha, porque ela é capaz, né? A gente só precisa de estratégias diferenciadas para chegar no mesmo resultado. Eu acho que essa abordagem da escola também é bem importante, né? Porque aqui no colégio a gente tem acesso a muita coisa, tem a psicóloga aqui, eles têm um acompanhamento diferenciado, tem as provas adaptadas, né, para quem tem necessidade, mas tu acha que no geral as escolas estão preparadas, assim, porque tá aumentando o nível de diagnóstico justamente porque tá tendo mais procura e tá tendo mais acesso ao conhecimento, né? Mas eu não sei se essa abordagem dentro das escolas tu acha que vai funcionar, assim? Então, isso é um grande caminho a ser percorrido, né? Nós temos aqui uma escola de excelência, nós temos a psico, nós temos a fono, tem os orientadores, né? Tem o pessoal do AE que cuida de toda essa parte das provas dos alunos. Nós temos um suporte muito grande no colégio, né? A coordenação, cada segmento com a sua coordenação. Então, querendo ou não, nós temos um guarda-chuva, né, que nos auxilia. Eu sei que não são todas as escolas que têm esse potencial, né, de apoio. E é um caminho difícil de ser percorrido porque nas escolas públicas, em especial, há uma rotatividade muito grande de alunos, né? Então, são famílias simples, né, na sua condição financeira, e muitas vezes tem uma rotatividade no sentido de que hoje a família está aqui, né, daqui a pouco trocou de emprego, até mesmo dentro da própria cidade ou em outra, né, trocou de emprego, trocou de escola. Então, todo aquele encaminhamento que tinha sido feito na escola, ele breca e essa criança vai para outra. E aí todo esse suporte, a professora vai conhecer essa criança de novo, vai buscar por todo esse apoio de novo, então muitas vezes isso vai acabar impactando negativamente, né? E aí tem a questão assim de que fazer essa flexibilização não é facilitar, como eu falei antes. Então todo esse entendimento também ele é difícil de ter em todos os profissionais da educação. Nem todos os profissionais têm uma pós-graduação que dê a ele suporte para isso. Então, as escolas também precisam investir em dar esse suporte para o professor, porque como isso vem crescendo, sim, né, esses laudos eles vêm crescendo, e essa demanda não acontece porque aumentou o número de crianças com TDAH, e sim porque hoje se estuda mais sobre isso e as pessoas procuram mais entender sobre isso. As escolas, elas não estão 100% preparadas. A nossa formação de pedagogia não nos dá suporte para isso. Então, o professor precisa fazer os cursos, precisa procurar uma nova pós-graduação. E a gente sabe que nem todos os professores conseguem, né?
devido à carga horária de trabalho, devido ao suporte que a escola dá. Então, assim, a gente tem aqui no colégio muitas formações, sejam as formações internas, sejam aquelas que a gente vai, né, procurar promovidas pelo colégio também, mas em outros lugares, né, em outras cidades. Então, isso é importante, porque tu estás sempre ouvindo uma nova informação, buscando algo novo. E isso auxilia, mas é um processo difícil, sabe? Essa questão de estar com muitas crianças com laudo, com muitas crianças com essas dificuldades de aprendizagens, todas dentro de uma sala de aula. Às vezes são várias questões, às vezes é o TEA, o TDAH, tem uma criança com TOD, tem uma deficiência intelectual, então é complicado. E nem sempre o professor tem todo o suporte, teria que ter um professor 2, né? Dependendo o transtorno do neurodesenvolvimento da criança, teria que ter mais um professor para auxiliar, né? Então, dependendo de quantas crianças, mais professores. E a gente sabe que muitas vezes não é assim que funciona o sistema. Então, não é uma tarefa fácil, porém não é impossível, né? Cabe de cada escola e de cada professor se adequar à sua turma, ao seu ano, e daí procurando as opções para poder resolver essas questões. E o que seria o TOD? TOD é o transtorno opositor desafiador. Que é? É aquela criança que desafia o tempo todo. Então, é aquela criança que, se você diz não é para fazer isso, ela vai fazer isso. Ela vai fazer isso. E não é porque ela é mal criada. É porque O mecanismo dela é não, tá, então é assim. É sempre o contra, né? Ela sempre vai procurar negar. E sempre é com a figura com a figura de respeito. Então, na escola é o professor, em casa é a mãe. Ah, mas com o amiguinho ela não é assim, porque o amiguinho não é a figura de respeito para ela. Né? Talvez uma amiga específica ela vai bater de frente, porque é aquele que desafia ela. Né? Então, a gente tem muitos transtornos do neurodesenvolvimento, muitos. O que acontece é que, geralmente, o TDAH e o TEA, eles trazem outras comorbidades, né? Então, eu tenho TDAH com TEA, ou eu tenho TEA com transtorno opositor desafiador. E assim a gente vai linkando, né? Vai linkando outros transtornos. Aí eu tenho TDAH com a dislexia, ou tenho TEA com a descalculia, e por aí, né? Como trabalharia uma criança com TOD, tipo, o que faria nessas É bem desafiador. aulas? Como diz, né, o transtorno, é bem desafiador, porque a gente precisa achar o meio de conseguir o carinho daquela criança, a atenção daquela criança, e de fazer ela perceber que você não está desafiando ela. Você não é uma pessoa que a desafia, né? Você está ali para fazer o intermédio, para auxiliar, para ajudar. E toda fala de ordem, ela tem que ser bem ponderada, né? Então, não é deixar a criança fazer tudo que ela quer, jamais. Essa não é a função de um profissional, seja um professor, seja um terapeuta, seja o pai ou a mãe, né? Não é, é porque tem TOD, vai fazer tudo o que quer. Não, não vai fazer tudo o que quer. Só que eu preciso entender que ela tem um transtorno opositor desafiador. E assim, é bem difícil, porque qualquer coisinha que sai fora é a negação. Então, assim, geralmente é uma criança que bate, é a criança que grita, é aquela criança que não consegue cumprir a regra em nenhum momento, e aí depende, né? Depende muito do grupo em que ela está inserida. Se é um grupo mais tranquilo, se consegue contornar melhor. Se é um grupo mais agitado, a muvuca pega rápido, né? Pega fogo rápido, daí até que tu acalma, demora. Então, assim, são manejos que a profissão vai te trazendo, e muita leitura. Porque cada criança é específica. Tem crianças que é o olhar, o jeito que tu olhou para ela, marcou. E aí tem que reverter, vai ter que aprender a olhar para ela de uma outra maneira. Vai fazer um comando, olha para o lado, gente, agora nós vamos fazer tal coisa. E não fala diretamente, porque daí ela entende que, opa, não tá mandando para mim. Né? E aí automaticamente ela vai começar a fazer e não vai perceber. Acho que Então, esse é depende. mais difícil de identificar, assim, do que o TEA e o autismo, que, tipo, esse pode ser confundido com outros quesitos, assim, tipo, na vida social, assim, Difícil de identificar não é, porque ele tem algumas questões que são bem pontuais. Bem pontuais. Então, assim, os neuros, eles têm isso bem claro, né? E quando a gente lê o DSM, que é o Manual dos Diagnósticos, tu tens
o encaminhamento de informações que te dizem. Então, assim, se confunde com falta de limite, se confunde, né, com falta de respeito, se confunde com muitas coisas, porque é aquela criança que não obedece para nada. Mas algumas questões são bem específicas e geralmente ele está ligado a mais um transtorno. Então, é uma comorbidade. Então, não é tão difícil de diagnosticar. É mais difícil de ser lidado num ambiente ruidoso, como a escola, né? Porque são muitas questões. Eu queria perguntar de como tu faz a abordagem com os pais também, porque é difícil pra criança, tu tem que fazer a terapia, tem que trabalhar na criança, mas eu acho que tem que trabalhar a família também, tanto pra receber esse diagnóstico, porque não que a pior coisa do mundo, não, mas tipo, não é fácil tu receber um diagnóstico. E a família tem que se adaptar, como tu falou, quando uma criança tem TOD, tem que saber como tu vai falar com ela, como tu vai abordar em tal situação. Então tem um trabalho também familiar? Tem. Assim, ó, quem faz o diagnóstico não é o professor, é o neuro, né? Quem diz assim, olha, o seu filho, mediante aos testes que a gente fez, mediante os relatórios dos profissionais que atendem ele, isso é uma coisa importante, assim, sabe, Laura, antes de falar sobre o diagnóstico. Quando uma criança, ela começa a fazer essas terapias, ter um leque de informações sobre ela é muito importante. Quem fala se a criança é TDAH, se ela tem TEA, se ela, né, tem comorbidades, é o neuro, né, o neuropediatra. A psicóloga que faz testes de cognitivos, ela pode dar como se fosse, me fugiu a palavra, como se a criança tivesse possibilidade, essa não é a palavra correta. Se me vier depois eu falo. Mas como se ela tivesse possibilidades de ser TEA. Então, a psicóloga, ela pode levantar essa questão com a família. O professor, não. Então, o que a gente faz, né? A gente chama essas famílias para reunião. Lá na clínica, ela já vem com esse levantamento, né? Aqui no colégio, enquanto professora, eu chamo essas famílias para reunião e eu pontuo o que eu observo no desenvolvimento escolar, né? Então, eu pontuo a questão do cognitivo. Às vezes, essa criança tem um cognitivo excelente. Ela é criança nota 10, né? Não porque a professora lê a prova, ou porque faz a prova com os amigos, ou porque tem um conhecimento, a prova é um conhecimento mais simples. Não. Ela tem um cognitivo preservado, né? Mas, porém, ela tem uma dificuldade de socialização extrema. Ou ela tem uma dificuldade quanto à sensação. Eu percebo que na hora do lanche, o lanche é todo dia um chocolate. Ou eu percebo que é sempre a mesma roupa, que ela não usa calça, que ela só bota bermuda, porque ela não gosta do contato da calça na perna. Ou eu percebo que o toque dela, ela não é uma criança que gosta, que passa a mão, que mexe no cabelo, que não gosta do beijo, não gosta do abraço, nada, em 0 situações. Então, são sinais que nos demonstram, enquanto profissional da educação, que tem alguma coisa que precisa ser avaliada, que precisa ser estudada. Então, nessa conversa com a família, a gente pontua isso, né? Que as questões cognitivas estão ok, que estão preservadas, que conseguem acompanhar, porém, na questão social, a gente observa que ela tem dificuldade de brincar com as crianças do grupo, ou que ela tem algumas questões quanto à alimentação, que como é isso em casa? Então, a gente levanta essa bandeira de que, opa, tem alguma coisa aqui que a gente precisa observar. E daí a família vai me trazer outras questões, né? Foi sempre assim, desde bebê, nunca comeu, sempre é só tal e tal coisa. Não gosta de nada quente, a comida tem que ser sempre de temperatura ambiente. Não gosta de nada gelado, tem que ser sempre quente. Opa, então aqui nós temos algo que a gente precisa investigar. Pode ser que não seja nada, né? Uma questão de costume, que a criança assim se acostumou, mas é importante, porque nessa idade as crianças já comem diversos alimentos, ou as crianças já comem em diversas temperaturas, ou elas gostam do contato com o amigo, gostam de brincar, não ficam só brincando sozinhas, né? E a gente levanta questões para as famílias. E aí, dependendo do que for conversado, a gente orienta a família, então é a questão da alimentação, então sugere algumas coisas. E é a questão da socialização, então que tal convidar alguém uma vez por semana para ir na casa, né? Fazer um cinema, ou que tal levar essa criança ao parque, chamar um amigo para ir junto, tu dá algumas orientações e marca um novo atendimento e observa essa criança, né? Fechou o trimestre, conversamos de novo, e aí, como foi? Fiz assim, nada deu certo, fiz assim, melhorou um pouquinho, mas não muito. Então, seria interessante procurar
né, uma terapia. Se for a questão sensorial, pode ser uma psico, pode ser uma TO. Se for uma questão de socialização, procurar uma psico. Se for uma questão de aprendizagem, o cognitivo dela, a gente percebe que ela não consegue fixar a informação. Já fizemos essa atividade muitas vezes, já estamos em final de agosto e a criança ainda não escreve uma frase, sendo que ela é aluna nossa, passou por o primeiro ano, teve todo o processo de alfabetização. As crianças no segundo ano agora já precisam estar escrevendo pequenos textos e ela ainda está com dificuldade na escrita de frases, né? Então, já passei algumas intervenções e a criança não melhorou. Então, é hora de procurar uma avaliação específica, né? Então, procurar uma psicóloga para fazer um estímulo. E aí, esse estímulo, ele precisa durar um tempo. Não é 2 sessões e acabou. O que a gente vê é muitas famílias, eu vou 1 mês na terapia, não deu nada certo, Deus chega, eu larguei e não vou mais fazer, né? Então, não pode. A terapia, ela tem que ser constante. Então, o que a gente estuda são 6 meses. Eu preciso de 6 meses de terapia para saber se essa minha criança evoluiu. Ela evoluiu, ela melhorou, ok. Chegou onde precisava chegar em nível de segundo ano? Chegou, beleza. Então, era só uma defasagem na aprendizagem e essa criança precisava de um suporte, beleza. Ela passou 6 meses na terapia e a melhora não foi significativa. Ela ainda está abaixo daquilo que a gente espera, seja cognitivo ou social ou parte de toque, de sensações. Então, a gente vai fazer uma avaliação. Né? O que a gente indica muito é não ir de cara no neuro, né? Porque hoje o diagnóstico do TDAH e do autismo, ele é clínico. Então, eu vou chegar no neuro e vou conversar, e vou falar. Eu observo assim. O neuro vai escutar minha fala, vai avaliar a minha criança e vai dizer se sim ou não. Não, se é sujeito, né? Se é sugestivo a TDAH ou não, ou TEA, ou... E aí, não é? Isso é ruim, porque são só 2 visões. Quando a escola chama, né? E isso também é uma questão que nem todas as escolas conseguem fazer, chamar os pais para conversar. Quando a escola chama e ela pontua, então a gente observou, passou por um período de estimulação, não deu certo. Encaminhamos para um profissional para fazer uma estimulação específica naquela dificuldade. Não deu certo, agora chegou a hora do neuro. Né? Então, o neuro vai avaliar. Então, essa família vai levar um relatório escolar, um relatório do profissional que acompanhou, mais a fala da família, e aí o neuro tem mais observações, né? Para observar essa criança e dizer, na escola ela é dessa maneira, na terapia ela está dessa maneira. Opa, mas em casa não estão batendo as informações. Nem sempre as famílias, elas falam tudo que é real, não por querer esconder. Algumas sim, né? Algumas até não. A escola me mandou, eu vou até lá, mas né, aquela coisa de que eu não quero, então não vou falar tudo, né? Mas muitas vezes a família não enxerga aquilo. E daí acaba que camufla algumas informações. E daí o profissional já tem o escolar, o clínico e a família. Mais observação da criança no consultório. Então, ele já tem mais cartas na manga para poder fazer o seu diagnóstico ou não, né? Então, isso também é importante. Que massa, questão de curiosidade mesmo, assim, tipo, de saber como é que são as provas do ensino fundamental adaptadas, assim, porque no ensino médio, pelo menos, tipo, assim que a gente começou no ensino médio, assim, teve um aumento de diagnóstico, assim, de TDAH, principalmente, assim, que daí começou a ter mais provas adaptadas do que tinha antes, tipo, no ano, assim. E aí, tipo, a gente vê que as provas são, tipo, sublinhadas em amarelo, assim, e aí são menores as questões, são 3 alternativas. Aí, tipo, no ensino fundamental, normalmente já são menores as, tipo, as perguntas, já tem desenho e tal, tem como é que é as adaptadas aí. É que elas seguem um padrão, né? A criança que tem TDAH, ela não pode ter muita informação. Então, as provas do fundamental, elas são muito ricas em desenhos, né? A gente procura colocar sempre, tá falando lá da agricultura e da pecuária. Vai ter lá um desenho da horta, vai ter lá um desenho da vaquinha, enfim. Para a criança com TDAH, a gente procura reduzir a maior parte dessas informações, porque são distratores. Né? Ele vai ficar pensando lá na vaquinha, no mumu da vaquinha, no leitinho da vaquinha, e o que era para escrever sobre a pecuária não vai sair.
né? Então a gente, não, eu quero que ele responda sobre a pecuária e a agricultura, então eu posso colocar uma imagem da agricultura, uma imagem da pecuária, ele vai assinalar qual é a pecuária, qual é a agricultura. Ponto, aí eu posso. Mas se eu botei aquela imagem como floreio, e na prova seria uma questão discursiva, o que é agricultura, eu vou tirar aquela imagem, porque aquilo vai acabar dificultando. Ou vou colocar uma imagem preto e branco, o menor número possível de distratores, para essa criança focar no que ela precisa fazer. Tem a informação pintada de amarelo, tem a frase reduzida, isso são questões que são padrões, né? Que facilitam o entendimento das crianças com TDAH. E tu percebe um padrão, desculpa te cortar, tu percebe um padrão de idade no diagnóstico? Porque eu acho que é mais difícil identificar quando criança, porque não tem tanto esse desafio da prova, da aprendizagem, tipo, mais as brincadeiras que já estão desenvolvendo, mas que é mais difícil não tantas crianças juntas, assim, tu acha que começa mais velho esse diagnóstico? Assim, isso não tem algo fechado, né? Depende muito do olhar da família. Tem famílias que estão abertas a isso mais cedo e aí já procuram ajuda, né? Começam com a intervenção mais cedo. Tem famílias que, como eu falei antes, só vão procurar ajuda no Fundamental 2. Então, assim, talvez se a gente for fazer um estudo, né, bem específico, eu penso que bateria lá no Fundamental 2, porque é onde a criança começa a se sentir incapaz, porque daí não alcança nota, porque sempre precisa fazer uma prova de recuperação, porque não dá conta do conteúdo, porque querendo ou não a demanda ela aumenta, né? Até o 5º ano é um professor para os componentes de base, e aí só a educação física, e que são daí outros professores, inglês também. Mas do 6º ano para frente, então, cada componente, um professor. Cada componente, um professor. Então, aquela criança que tem TDAH, ela precisa saber que a professora Luísa, a aula dela é falando. Tá bom. A professora Laura, a aula dela é escrevendo. Então, até que ela consegue se adaptar a tudo isso. E se ela tem TDAH, talvez a aula da professora Luísa falando vai ser horrível. Porque ela não vai conseguir gravar a informação. Ela precisa de alguém que escreva. E por aí vai, né? Então, talvez a outra criança que tem até, ela adora a professora Luísa que fala, porque para ela, ok, mas não gosta de escrever. Então, são várias as informações, mas assim, se fosse para, olha, eu acredito que Fundi 2 e médio seria o que mais as famílias, de fato, vão procurar ajuda. Né? Hoje a gente vê assim que, pontuamos já desde cedo algumas questões, começa com intervenção, se não vão a neuro, mas pelo menos fazem intervenção com a psico, ou com uma professora particular para os estudos, ou com uma neuropsicopedagoga que vai intervir na atenção da questão, que vai intervir na memória, na atenção, né, nessas questões das funções executivas que vão ajudar o TDAH. Então, isso também acontece, né? É muito mais fácil hoje as famílias procurarem ajuda do que antigamente, isso sim, né? As crianças que até então eram vistas como malandra, relaxada, hoje a gente sabe que as famílias conseguem enxergar de uma maneira, não, pode ser que tenha alguma coisa aí acontecendo. Como, infelizmente, ainda tem aquela que diz, não, eu era assim, daqui a pouco melhora. Né? E aí vai uma vida escolar toda aos trancos e barrancos, para chegar lá na vida adulta, não tá certo, gente, eu vou procurar ajuda. E daí, depois de adulto, não, eu sou TDAH. E aí começa a fazer sentido. E aí tudo faz sentido, né? Sim. E, tipo, no quesito prova de recuperação, assim, que teve... colocou há pouco tempo, assim, no colégio, né? No ensino médio tem o quesito da preguiça ali, né? Tipo, eu não vou estudar pra primeira, eu vou deixar só pra recuperação, enfim, mas, tipo, tem alguns que fazem isso. E no quesito, tipo, do fundamental, eles têm esse, tipo, vou estudar a primeira prova, se eu não conseguir, eu vou pra recuperação. Só que tem alguns que, tipo assim, tu acha que aumentou o número de crianças que, não, vou deixar só pra recuperação, porque daí se eu não fizer... Não, porque o encaminhamento para as famílias já é feito bem assertivo, no sentido de que a prova de recuperação é, de fato, se a criança está com uma dificuldade no desenvolvimento ali naquele conteúdo, né? Essa coisa de que eu tenho 2 provas para fazer é o Fundamental 2 e o médio que entende. Bem, vocês já entendem? Não, eu tenho mais uma prova para fazer. Se eu não for bem nessa, eu vou na próxima. As crianças do Fundi 1, elas se esmeram para ir bem na primeira. Porque para elas é importante ir bem na primeira, né? Elas ainda não têm essa maturidade de saber, não fui bem na primeira, eu vou na segunda. Não é porque eu não sei,
Né? Por exemplo, eu não vou estudar, eu já sei que a minha nota vai ser baixa porque eu não estudei. Então eu vou estudar para a segunda. Eles não conseguem ainda ter esse olhar de que, vou fazer a primeira de qualquer jeito e vou estudar na segunda. Não. A gente, enquanto professor, também trabalha isso com eles. A primeira bem feita. É para estudar para a primeira, não é para fazer de qualquer jeito. Se não conseguiu, ok, vamos para a segunda. Né? Mas a gente vai tentar a primeira. E outra coisa que a gente enaltece muito com eles é de que 7 para cima é uma boa nota. Né? Então, assim, eu mostro para os meus pequenos, a nota é 10. Se você acertou 7, só 3 dedos abaixaram. Então, olha quanto que você conseguiu. Só 3 que não. Então, o que aconteceu? Não estudou que chega? Ou estudou, não entendeu? O que não entendeu? Ou naquele dia não estava legal, veio para a escola, dormiu mal a noite toda e ainda assim veio para a prova. E daí não conseguiu se concentrar porque estava febril. O que aconteceu para tirar um 7, né? Então, assim, a gente conversa muito sobre isso. O que aconteceu? Eu tirei 7,5. Tá bom, é uma boa nota. Não gostei. Então, a gente vai trabalhar para melhorar na próxima, sabe? Então, assim, a gente não fica muito com essa conversa de que, 7,5, não, vamos fazer a outra. Não, a gente vai se esmerar na primeira vez para dar certo na primeira. E sobre a prova adaptada, tu acha que tem a necessidade de toda criança ou adolescente que tem esse diagnóstico precisa dessa prova adaptada? Isso é uma questão de direito, né? E até o neuro, ele coloca isso no laudo. Então, é o neuro que vai dizer assim, não, essa criança aqui, ela precisa da prova adaptada nesse sentido. Ou, às vezes, eles colocam até em algum conteúdo específico, né? Por exemplo, o TEA, às vezes eles têm um hiperfoco. Né? Então, tem aquela criança que tem um hiperfoco na matemática. Ele vai voar na matemática, tu podes colocar uma prova de 100 questões. Já na língua portuguesa, ele vai ter uma dificuldade extrema. Então, tudo isso é observado questão por questão. Muitas famílias, mesmo tendo a indicação médica, optam por não. Não, a gente vai tentar sem essa flexibilização. Né? A gente vai tentar sem. Se perceber que não está dando certo, então a gente vai flexibilizar. Né? É uma questão assim que não vai do professor dizer se sim ou não. É um direito. Né? Então, uma vez assegurado pelo neuropediatra, não é a escola que vai dizer se vai ou não vai. A família pode, né? Como sendo a pessoa que é a cuidadora daquela criança, ela pode dizer, não, olha só, e aí isso tudo fica documentado em ata. Né? Então, assim, a família vem com o laudo está registrado que essa criança tem direito a uma prova flexibilizada. E a família diz, professora, por enquanto a gente não quer. Né? Tá conseguindo boas notas, tá acompanhando, a gente vai tentar sim, mais um pouco. Se percebermos que o negócio começa a embolar, aí sim. Né? Então, assim, vai muito de como cada criança lida com isso também, né? Da questão. Tem crianças que não gostam de receber uma prova diferente, porque todo mundo percebe que a prova é diferente. Como é que lida com isso? Então, isso também é importante. Como que a criança lida com a questão de receber uma prova diferente da outra? Como que a família diz para ela que tá tudo bem se a sua prova for diferente da outra? Não é porque a sua prova é mais fácil. É porque a sua prova tem um encaminhamento que vai facilitar com que você responda. Você tem um transtorno no neurodesenvolvimento. Então, assim, tudo isso é muito individual, né? E aí, cada família precisa dizer se sim, se não, e de que maneira que vai lidar com essas questões depois. Na clínica, eu atendo muitas crianças que têm direito, e aí recebeu a primeira prova flexibilizada, chegou em casa chorando, porque todo mundo ficou olhando, porque ganhou uma prova diferente e não gostou da sensação que teve. E aí eu sempre falo, explico o que eu falei para vocês agora, que não é uma prova diferente, você vai responder os mesmos conteúdos que os seus amigos responderam, porém a sua prova ela vai ter um enunciado menor, que é para você poder entender de uma maneira mais objetiva. Então eu posso falar para você uma frase de 20 palavras e lá no final estar a pergunta. Ou eu posso enxugar, fazer uma frase de 5 palavras e te fazer a mesma pergunta. Eu não estou facilitando, eu só estou sendo objetiva na minha frase. Você entende que é o mesmo conteúdo, você vai responder a mesma coisa. Mas a ideia de que estão me olhando e de que eu estou fazendo diferente, mexe com essa criança. E daí ela não quer. Então, assim, aí vai de encontro da família procurar uma terapia, da família fazer uma estimulação que tá tudo bem, que não tem problema nenhum, e dessa criança se assumir, eu sou o TDAH, e eu vou receber uma prova diferente, porque me facilita. Né? Então, tem essa questão também. Eu
perguntar, tipo, de como é na sala de aula, tipo, do fundamental, assim, que a criança recebe a prova e aí você já chegou a ocorrer algum caso, tipo, um amigo, assim, veio e vim te perguntar, tipo, por que a prova dela é Sim, assim, eles que aí como tu perguntam. aborda isso Sim. com as crianças? Primeiro a gente tem que conversar com a família, né? Tudo gira em torno de como a família lida com essa questão, né? Então, se surgir essa pergunta, eu preciso, quando vem o laudo da criança e quando essa família me pede que essa prova seja flexibilizada, a gente vai comentar sobre coisas que podem acontecer, né? Então, olha, estamos numa sala com crianças, né, que não tem um entendimento do que eu posso perguntar e do que eu não posso perguntar. Geralmente surgem comentários do tipo, por que a prova do fulano é diferente da minha? A nossa resposta sempre é de que, porque o fulano ele precisa que a informação esteja grifada para poder entender melhor. É porque como o amigo ainda não consegue ler e escrever muito bem, não, mas como o amigo ainda tem um pouquinho de dificuldade para ler e escrever, para diminuir um pouquinho a frase para ele poder ler e responder como vocês, mas tudo que tem na prova do amigo tem na prova de vocês, né? Talvez a prova do amigo tá grifada em alguns lugares, tem uma pergunta um pouco menor, mas é exatamente o mesmo conteúdo. E aí, como fica para a família essa questão de, e se alguém falar, porque ele é autista, porque ele tem TDAH, como fica essa questão para vocês? Não, eu não quero. Não, tá tudo bem, a gente já conversou, essa criança sabe. Então, é feito também um trabalho com essa família de que não há o porquê esconder, né? Não é vergonhoso, não é errado, essa criança ela tem capacidade de aprender, de se desenvolver, porém a gente precisa usar de estratégias diferentes. Então, é um processo complicado, assim, porque depende muito da família e da criança que está recebendo a prova, né? Acho que precisa ter uma explicação para a família, para a criança, para os amigos. É tipo um conjunto de coisas para que nada saia. Depende muito de como o professor lida também. Porque a prova dele é diferente. Porque ele precisa que a prova faça um enunciado um pouco menor para ele poder entender. Acabou a conversa. Sabe? Eles não ficam não, tá bom. Agora se eu fico, é porque, nananã. Aí sempre tem um mais, né? Então a gente tem que ser objetiva, não. Porque esse amigo precisa de uma pergunta mais curtinha para poder depois responder. É a mesma pergunta que a de vocês, só que tá um pouquinho mais curta. E aí, assim vai. Quando aborda com os pais, acho que ainda tem pais que, tipo, negligenciam, tipo assim, meu filho não é assim, tipo, em casa ele não age assim, isso não é de criança. Aí como é que lida com pais assim, tipo, porque difícil, não é fácil, né? É difícil, sim. Infelizmente existem de a gente chamar para reunião e falar, olha, em sala tá complicado, né? A questão do comportamento, de seguir regras, de respeitar o amigo, de sentar na cadeira, de escutar a professora, né, seguir o comando até o final e depois fazer. E aí os pais falarem, não, mas em casa ele não é assim, não, mas que em casa ele fica sentado, não, mas aí eu não observo, não, mas em casa não sei o quê. E aí o que a gente faz nesses momentos é já pegar essa fala, né, essa observação de vários professores. Mas eu conversei com o Pro Guedes e na educação física funciona assim, assim, assim. Ele tem muita dificuldade de saber a hora que tem que esperar, troca de turno da jogada da bola, que não é a sua vez. Ou ele tem muita dificuldade de aceitar que perdeu, fica nervoso, bate, xinga. Com a teacher, com a Pro de inglês, acontece a mesma coisa, tem muita dificuldade para ficar sentado. Então, não é especificamente comigo, pai. Você percebe que é um conteúdo que acontece com todos os professores na escola, um comportamento que acontece com todos os professores na escola. E aí fica tudo anotado. Se o pai continua a dizer, olha, não é assim em casa, não é assim que acontece, eu registro isso na ata também. O pai relata que em casa o filho se porta daquela maneira. E ok, né? Talvez a criança na escola ela tenha um comportamento mais agitado porque ela tá num turbilhão de informação e ela não tá regulando. E em casa tá só ela sozinha, é mais fácil ela ficar tranquila, pode acontecer também, né? Como pode acontecer daquele pai que não quer dizer, não, tá faltando limite, não, eu preciso regular algumas coisas, não, tá muito no celular, tá dormindo tarde, não. São muitas coisas que podem estar acontecendo. E aí, ainda assim, se o pai diz, olha, em casa ele é muito tranquilo, na escola ele é muito agitado, a gente ainda indica, e que tal fazer uma terapia? Procurar um terapeuta para descobrir, e aí seria um psicólogo para descobrir qual é
o processo que essa escola que essa criança está vivendo e que deixa ela ansiosa na escola? É muito barulho? É muita informação? Por que na escola ela tem dificuldade de seguir regras e em casa não? Né? Então, assim, o que acontece em um ambiente e outro? E daí esse profissional vai vir e vai me dizer, olha, Progi, recebi tal fulaninho, observei tal questões, ele me relata tal amigo, tal situação, eu te sugiro fazer tal e tal coisa, e a gente vai tentando o manejo dessa criança, né, para ver o que de fato acontece. Acho que para finalizar, a última pergunta, eu queria saber por que tu escolheu começar nessa área, porque antes tu era só não, né? Tu era professora, trabalhava com isso, e aí depois tu fez tua pós-graduação, né? Teve um motivo específico? Justamente esse que a gente está conversando, o aumento das crianças com transtornos do neurodesenvolvimento. E o que eu percebi em sala de aula? Que cada vez mais isso vinha aparecendo, que essas crianças atípicas estavam chegando na sala de aula, não que chegavam mais, não que antes não tivesse, mas o teu olhar, ele vai ficando tão fino depois de um certo tempo que tu pensa, opa, eu preciso me aprofundar nisso aqui, né? Essa criança, ela tá com baixa atenção, ela está agitada em sala de aula. Quais são os indícios que podem me dizer que ela tem TDAH, que é sugestiva TDAH? É só isso? O que mais eu tenho que olhar, né? Então, essa questão dos sintomas que as crianças foram me trazendo em sala de aula foi me chamando muita atenção. Então, assim, a criança que é TEA e TDAH, qual é o manejo que eu tenho que ter com ela? De que jeito que eu vou? Né? Antes, a gente lidava com as crianças e os laudos não apareciam. Então, a gente supostamente imaginava que, opa, esse padrão de neurodesenvolvimento aqui não tá legal. Mas não se tinha tanta procura, né? Para levar num neuro, não tinha, por exemplo, não tinha na cidade, tinha que ir para fora. Uma consulta era muito caro, o acesso a tudo isso era muito difícil. Então, as famílias pouco procuravam, né? E a gente, enquanto professor, tu tentava ajudar aquela criança da melhor maneira possível, né? Mesmo sem saber se ela era uma criança típica ou atípica. Ela tem falta de atenção, eu trago ela para frente. Ela é muito agitada, eu trago ela para frente. Ela não gosta do barulho, ela não gosta de sentar no fundo, é muita informação. Eu trago ela para frente. Essa criança precisa estar sentada atrás, porque sentada aqui na frente, ela é muito dispersiva, ela tira a atenção de todo mundo, ela tem um bom cognitivo. Eu levo ela para trás. Então, a gente já fazia tudo isso. Mas não tinha tantos profissionais que atuavam com a gente, né? Então, hoje eu já recebo, no segundo ano, crianças que já fazem terapia. E aí, ela faz terapia porque ela é TEA, ela faz terapia porque ela tem TDAH, ela faz terapia porque ela tem dislexia, porque ela tem descalculia. Opa, eu quero saber mais sobre isso, né? Por quê? Da onde veio? A disgrafia, a descalculia, a dislexia. E aí? Qual é o pacote disso tudo? Aonde começa, aonde termina, até onde eu vou, até onde eu não vou? Porque uma coisa também é fato. Hoje, a gente, enquanto profissional da escola, a gente recebe muitas indicações, né? O neuro diz, tem que sentar na frente. A psicóloga diz, precisa da intervenção direta da professora. Mas eu, enquanto professora, sou a dona daquele espaço. Né? Eu, enquanto professora, tenho que saber, não, esse aluno, dentro de sala de aula, ok, precisa sentar à frente, concordo com o neuro. Mas a indicação da psico em que ele tem a orientação direta não funciona dentro da sala de aula. Se eu estou diretamente tendo contato com ele, procurando por ele, ele fica mais agitado. Ou ele fica introspectivo, porque ele percebe que ele está tendo a minha ajuda constante. Então, ele se fecha. Essa orientação não valeu. Eu me senti na necessidade de, no meu espaço, eu preciso saber até onde eu vou. E quando chega alguma informação, eu tenho que saber retornar para o profissional que me pediu aquele encaminhamento, se aquilo funciona ou não dentro do meu espaço. Né? Se aquilo funciona ou não dentro da minha criança. Então, assim, foi uma coisa que foi, ao passar dos anos, assim, foi me inquietando. Uma criança com TDAH com comorbidade, uma criança com autismo com comorbidade, tá? E agora, como é que isso vai dificultar na aprendizagem? Ou, né, não vai dificultar na aprendizagem, vai dificultar no social. Aonde eu vou ajudar? Em que área que eu entro, né? E aí, depois que tu começa a estudar isso, tu não para nunca mais. Porque entender o cérebro, como ele funciona,
e as dificuldades de aprendizagem, como tu podes ajudar cada um, é uma coisa muito legal. Então, é isso. Finalizamos, então. A gente agradece a Progil, minha mãe, pela participação. Vamos ver uma parte 2, provavelmente, que é muito legal esse assunto. É importante abordar esse tópico, a atualidade. Quem sabe trazer até uma psicóloga junto na próxima vez. Legal. Para ter mais informações sobre essa questão de como é tratado dentro do consultório. Então é isso, finalizamos hoje. Obrigada pela participação. Obrigada, meninas. Eu agradeço muito o convite, adoro falar sobre isso. E a gente poderia ficar aqui por muito tempo. Então, quem sabe vem uma parte 2 aí. Quem sabe? Terá sim.